Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai começar a nossa saga pela Ilíada de Homero. E aqui nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o canto 1. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente começa a entender a Ilíada de Homero, uma das maiores obras da literatura ocidental. Uma obra escrita há mais ou menos uns 3.000 anos e que ainda fica mexendo com o coração da gente. E eu já vou fazer um alerta muito importante que pouca gente faz, hein? A gente vai falar sobre muitas coisas, mas você está proibido de rir dos nomes gregos. Combinado? Porque para além daqueles que a gente conhece, né, Aquiles, Heitor e tal, tem uns nominhos assim que para a gente parecem grego mesmo. Então vamos conhecer a nossa história, ver os nossos heróis, olhar um pouquinho, enfim, qual deus apoia qual cidade, quais os deuses que apoiam a Grécia, quais os deuses que apoiam Troia, ok? E tudo isso, então, tendo como guia, como fio condutor, a Ilíada. E por que a gente precisa estudar a Ilíada se a gente curte mitologia? Porque 70% mais ou menos dos mitos que a gente ouve falar por aí estão ou na Ilíada ou na Odisseia. Por exemplo, no canto 1, ele fala sobre como que Hefestos, que é o deus ferreiro, vou botar um cardzinho aqui para você poder ver mais sobre ele, ficou manco. Então, é uma história que, quando a gente ouve num livro de mitologia, numa adaptação, ou nesses livros, por exemplo, Os Maiores Deuses da Mitologia, esses compilados, o que eles fazem? Eles pegam esses livros importantes, centrais, e vão fazendo uma espécie de recorte com tudo que Homero fala de Hefestos, tudo que Homero fala de Atena, e aí vai montando as histórias que depois são passadas para a gente. Por isso que, às vezes, elas ficam aí meio sem pé nem cabeça, porque são recortes de obras maiores, ok? Como essa aqui. Então, vamos lá descobrir quais são os nomes mais estranhos do mundo grego e conhecer a história da Ilíada, ok? Bora lá. E aqui está a primeira frase do nosso livro, que é: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Então, aqui a gente já sabe qual é o enredo. A gente quer que a deusa, no caso aqui, é uma das musas que fala justamente do canto heróico. Então, musa, conta para a gente por que o Aquiles ficou tão chateado. E ele ainda pede, assim, não começa do meio, não. Ele fala assim, ó, conta desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Ou seja, a gente já sabe que rolou um BO aqui, deu problema, Aquiles brigando com o Atrida, que é quem? Agamenon. Agamenon, o grande chefe, o grande general que junta todos os exércitos da Grécia, e Aquiles, o nosso grande herói aí, conhecido principalmente como Brad Pitt no filme Troia, certo? Então, a gente tem aqui o início da nossa história, e eu já fico aqui correndo o risco de decepcionar você, mas essa história começa no 9º ano da guerra. Esse desentendimento entre os dois acontece depois que a Helena foi raptada, foi levada para Troia, a galera foi lá, tentou não fazer diplomacia, não ter guerra, aconteceu um monte de coisa. E aí, quando chega no 9º ano, o Aquiles e o Agamenon vão ter um desentendimento. E aí é que começa a nossa obra. E lembra, ela só vai falar de alguns dias, basicamente 14 dias, da nossa guerra de Troia. E o nosso personagem principal é quem? Aquiles, que está encolerizado, está extremamente chateado. E por quê? A nossa história começa quando, agora a gente não pode rir, hein? Quando Crises, que é um sacerdote do deus Apolo,
vai lá falar com Agamenon sobre sua filha, Criseida. Criseida, filha do sacerdote Crises, da cidade de Crise, né? Porque o que aconteceu? Quando os gregos chegaram ali em Troia e não conseguiram saquear, ficaram, né? Já estão lá há 9 anos, eles saíram saqueando todas as cidades ali da Ásia Menor, das cidades em volta, e uma dessas cidades era justamente Crise. E lá, né? Agora veja, crise não é de crise, de problema, a gente está numa crise, né? Não é. Esse crise, ele vem mais de Cristo. A origem da palavra, ele é mais luz, luminoso, porque ele é sacerdote de Apolo. O Apolo é o deus da luz, ok? Então, nosso amigo Crises chega lá para Agamenon e fala assim: Agamenon, você saqueou a cidade, levou a minha filha. Tudo bem, eu entendo, mas eu quero ela de volta. E leva lá um monte de coisa, leva ouro, leva um monte de presente para fazer o resgate da filha. E o Agamenon fala: não vou, gostei dela, gente boa, adorei ela como amante, vai ficar aqui comigo, não vou devolver, não. Crise sai irado, porque, meu Deus, isso é um grande desrespeito, ainda mais de um grande sacerdote, né, como Crises. E Crises fala assim: ô Paulo, faz alguma coisa. Onde é que já se viu um desrespeito desse? Vai ficar por isso? Né? Aí a Paulo fala: não, beleza, vou lá mostrar para o Agamenon o que está acontecendo. Então, ó, Apolo vai apoiar os troianos contra os gregos, né? Então ele chega, pega suas flechas e começa a joga as flechas ali, e essas flechas dão uma imensa peste, na verdade. Primeiro começam a morrer os animais, e depois Apolo vai começar a soltar suas flechas em cima dos guerreiros, e eles vão morrendo, e durante 9 dias tem essa problemática toda, e Aquiles fala: não, peraí, a gente deve ter pisado na bola com algum deus para estar passando por isso, vamos juntar todo mundo, vamos falar com Agamenon. Então Aquiles chama a assembleia, né, ali das pessoas, todos que estão, todos os reis, né, que levaram seus exércitos, junta todo mundo e vai conversar com Agamenon. Aqui, gente, precisa abrir um parênteses, que eu queria que vocês olhassem essa história um pouquinho pelo viés de Agamenon sendo a representação daquele que consegue unir todos os reis da Grécia, então ele é uma representação do coletivo, né, do Estado. Lembra que as cidades, os gregos são cidades-estados, são todos independentes. Então, ele consegue juntar todos eles e comandá-los. Então, ele representa, de certa forma, essa capacidade de polis, né, de cidade, de montar um aglomerado de pessoas em torno de uma ideia comum, que no caso aqui é o saque à Troia. E Aquiles vem como aquele que individualmente, o herói individual, aquele que por suas virtudes individuais tem poder sobre as pessoas, porque ele é carismático, porque ele é um bom guerreiro, ele chefia os mirmidões, né, que são as formigas, ele é forte, enfim, ele é tudo de bom. Aquiles é tudo de bom, mas ele é um só, ele é individual, né? Agamenon também, fantástico como general, mas o lance dele é juntar todo mundo debaixo de um comando só. Então a gente tem uma espécie de coletivo e de individual trabalhando aqui na nossa história, tá bom? E eu falei isso tudo, mas no final os dois são muito vaidosos e os dois são muito orgulhosos, por isso que dá problema. A gente tem aqui um problema que a gente chama da híbris, da ubris, que é o quê? O cara se achar, né? Ulisses, todo herói se acha. E esse se achar bom demais, achar que consegue fazer tudo sozinho, normalmente dá problema. E aqui não é diferente. O que acontece? Aquiles chega lá e fala: olha, vamos perguntar para um oráculo o que está acontecendo. Então eles chamam Calcas, que é um oráculo grego, né? É um sacerdote que consegue ver o que os deuses estão tramando ali. E ele fala: ó, o problema aí foi Agamenon, ele que pisou na bola, não devolveu a Crises, e Apolo está se vingando. Isso tudo só vai parar, nossos guerreiros vão parar de morrer no momento em que Agamenon devolver Crises. Aí Aquiles fala: ó, tá aí, tem que devolver. E Agamenon fala: mas aí eu vou ficar sem?
E Aquiles fala, uai, vai, a gente já dividiu todos os espólios, né? Todo mundo tem suas partes, você tem que fazer esse sacrifício. Ele fala, a galera tá morrendo, vou devolver, mas não vou ficar aqui a ver navios, não, de jeito nenhum. Eu quero uma reparação. Aí o Aquiles, né, bateu de frente, ele falou, e vai ser você, Aquiles. Eu vou deixar a Criseida e eu quero a sua amante que você ganhou no espólio, que é a Briseida. Gente, nome grego que eu posso fazer, né? Então, eu largo mão da Criseida, Ulisses pode levar ela de volta para o pai, mas eu vou ficar com a Briseida. E Aquiles fala de jeito nenhum, Briseida é minha, né? Ele estava lá a fera ali, um romance com ela e tudo, não queria entregar, né? Ele falou, não vou ficar sem. Então é uma certa punição que o Agamenon faz, né? Você veio aqui me peitar, veio aqui na frente de todo mundo, chamou todo mundo, eu abro mão da minha, mas agora você também vai sofrer penalidades, ok? Então a gente pega o Aquiles chateadíssimo com essa história, chateadíssimo. Ulisses já está lá devolvendo a menina, certo? Por quê? Porque na hora que ele devolve, Apolo se retira e os guerreiros param de morrer, e é isso que Ulisses quer. Então os dois ficam lá no bate-boca, na frente de todo mundo, tipo dois meninos mimados lá, e ele sai para entregar a menina. Fala, ó, tá aqui, Crises, foi mal, desculpa aí, tá aqui a menina de volta e tudo. E ele resolve o problema, Ulisses, né, que levou ela para entregar. E ele pede para o Agamenon pede para dois heróis irem lá e pegar a Briseida. E o Aquiles fica muito chateado. E o Aquiles vai lá reclamar com a mãe. Ele tá a cólera, não é? Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles. Qual é a cólera de Aquiles? Pô, o Agamenon tirou a minha namorada, levou a Briseida embora. Ele me peitou, ele me humilhou na frente das pessoas. Foi meio humilhante mesmo ali, né? Me humilhou na frente da galera. É essa a cólera de Aquiles, é isso que deixou ele chateado, ele foi humilhado. Então, ele exagerou, por quê? Porque para se vingar, ele vai colocar todo mundo a perder, né? Todo o exército grego a perder, para se vingar de Agamenon. Olha só o que ele fala, deixa eu pegar aqui para vocês. Nesse meio tempo, né, a gente tem Hera chamando Atena e falando assim, Atena, segura Aquiles, senão ele vai bater no homem na frente de todo mundo. Aí Atena vai lá, segura ele pelos cabelos, né, para ele não bater no Agamenon. E Hera, né, fala, beleza, então eu quero os dois. Hera quer os dois ali, não quer que um mate o outro naquele momento. Então aqui a gente tem Hera e Atenas do lado dos gregos, certo? Então olha só, Aquiles chateado, ele vira e fala assim, jurarei um grande juramento, falando para Agamenon, né? Sobrevirá, né? Virá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles. Então, um dia, os gregos vão querer me ter no campo de batalha. E nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los. Então, assim, Agamenon, eu vou sair da guerra. Vocês vão perder, vão me chamar e eu não vou vir. Eu não vou vir por quê? Porque você pisou na bola comigo. Mais ou menos isso que está falando, olha só. E tu morderás dentro de ti o coração de raiva, porque em nada honraste o melhor dos aqueus, que sou eu, Aquiles, certo? Então, tá aqui a cólera dele. Ele ficou tão chateado, que ele vai se retirar, vai sair e vai deixar a guerra continuar, sabendo que ele é fundamental para que os gregos tenham alguma chance de vencer. Então, veja o egoísmo aqui de Aquiles, né? Eu sei que vai fazer mal, eu sei que a galera vai morrer, mas eu vou sair. Por quê? Porque você, Agamenon, não me tratou bem. E eu sou o cara, né? Então, vejam que a gente está falando aqui de justiça e injustiça no trato. A gente está falando de o coletivo com o individual, até que ponto uma pessoa pode colocar a perder, né, todo mundo. E a gente está falando de deuses e homens,
porque os deuses interferem na história, né? Atena segura o cabelo, Apolo solta suas flechas, e a gente sabe que essa história de deuses e homens, deuses interferindo, é porque os homens sofrem tudo que é o desejo dos deuses, e os deuses não sofrem nada, não sofrem nada. Tanto que no final do canto 1, gente, que é quando ele conta a história lá de que Hefestos ficou coxo, né, que foi jogado ali do Olimpo pela mãe e tal, quando ele conta essa história, ele falou, e Hefestos foi lá, falou, galera, não vamos brigar não, estamos bem, somos Deus, vai dar tudo certo, vamos dormir. E aí eles dão um grande banquete, depois todo mundo vai dormir, e os deuses estão bem. Então perceba, os deuses interferem na vida dos humanos, mas eles não sentem as mesmas coisas que os humanos, eles não sofrem do mesmo jeito que os humanos, né? Eles têm essa diferença, então é a diferença da eternidade divina e da miséria humana, né? Que vai estar lá, onde as pessoas vão morrer, onde Aquiles está lá brigando com Agamenon, uma mesquinharia e tal. E os deuses interferem, mas também não estão muito aí não, tá bom? Essa última parte, quando a gente termina os deuses numa boa, e os homens no meio da guerra, sabendo que vão passar por muitas privações, mostra justamente esse sofrimento humano. E é interessante porque dentro de nós é como se existisse algo divino que comanda, vai, interfere, mas não se deixa levar, digamos assim, e outra parte, né, emocional, que vai, que sofre, que tem um monte de problema, né? Porque, gente, dentro da mitologia existem várias visões, né, que você pode ter, e uma delas, que é legal, é quando a gente olha todas essas histórias dentro da gente. Então, dentro da gente está Agamenon, dentro da gente está Aquiles, lamento informar, também está Criseida, Briseida, está todo mundo. Por quê? Porque cada um desses personagens representa algo da natureza, da vida, da existência. E a gente tem tudo dentro da gente, porque somos um microcosmos, ok? Então, eu falei, Aquiles ficou chateado, e aqui tem um episódio muito interessante, que é quando ele vai reclamar com a mãe. Né? Aquiles é filho de Peleu e Tétis. Tétis é uma deusa, é uma nereida do mar. E ele vai lá falar com a mãe que não vai reclamar, sabe? Só faltou pedir um todinho. Assim, mãe, eu fui lá, olha só o que o Agamenon fez e tal, e assim não tem jeito. Você bem que podia falar com Zeus. Né? Para quê? Para ele ficar no meu lado, para acontecer o que eu falei, né? Para prejudicar os próprios gregos. E Agamenon vê o que ele fez. E Tétis vai lá realmente falar com Zeus. Olha aqui, Tétis falando com Zeus. Ó. Acontece um monte de coisa aqui e tal. Se você tiver nesse livro aqui, página 123, ela fala assim, ó. Estas coisas traz-lhe agora lembrança e agarra-lhe os joelhos, Tétis, né? Segura os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus, que são os gregos, junto às polpas das naus, enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei e que reconheça o Atrida, Agamenon de vasto poder, a sua loucura, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. O que ela está falando? Zeus, é o seguinte, o que eu quero de você? Vá lá, meu filhinho estava chorando aqui no meu colo, né? E eu vim aqui proteger o queridinho, o bonitinho. Então, o que eu estou querendo que você faça? Eu quero que você encurrale os aqueus, os gregos, ajude os troianos. Veja, Aquiles é grego, né? Ele está falando, ó, encurrala o exército grego, deixa o Heitor, né, matar todo mundo, deixa os troianos matarem todo mundo, para que as pessoas vejam o erro de Agamenon por não ter falado bem de Aquiles, por ter falado mal do meu menino. Então, olha só, Tétis pedindo a Zeus, gente, olha só o nível que chegou. Olha como a híbris, né, de Aquiles não tem fim. Ele prefere colocar todo o exército, né, a perigo, do que aceitar o que Agamenon fez. Eu sei que parece horrível falando assim, mas a gente fez muito isso.
Ah, é assim? Pô, vou deixar dar errado só para mostrar que eu estou certo. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma postura parecida por orgulho ferido, que é o caso de Aquiles, certo? Então, essa é a nossa história do canto 1. O canto 1 acaba, então, Zeus tem uma coisa legal também, né? Zeus, quando Tétis vai falar com ele, quando chega no final, ele faz assim, ó, faz só isso. Ele abaixa a cabeça, e isso é um juramento de Zeus, de que ele vai fazer o que Tétis pediu. Tá? Então, eu queria também mostrar para vocês algumas obras de arte, e porque, gente, é muito legal, porque tem muita pintura falando dessa, né, da Ilíada como um todo, e eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês. Então, vamos ver os deuses, quem está de que lado, né? E alguns quadros para vocês conhecerem como que esse canto 1 é retratado na pintura, para vocês, quando baterem um olho, né, em alguns elementos, já saberem do que se trata, ok? Então, o canto 1 começa assim: canta a deusa a cólera de Aquiles, que é o quê? A raiva que ele fica de Agamenon, e o pedido que ele faz para a mãe para prejudicar o próprio exército grego. Então, quem é quem na guerra de Troia? Ó, gregos e troianos. Gregos, a gente tem aí o Agamenon, né, que já aparece aí no início, o Aquiles, que também está aí, o Ulisses, que também já aparece, Ajax também já aparece, e o Menelau, que é o marido de Helena, certo? E nos troianos a gente tem Príamo, que é o rei de Troia, Paris e Heitor, ok? Então, vamos só. A gente vai trazendo depois outros nomes, tá? Só para vocês irem se acostumando. Então, quem que protege os gregos? Gente, olha só quem que a gente tem aqui. Atena, de verdes olhos, né? Olhos garços. A gente tem Hera, que é a esposa de Zeus, e Poseidon, ok? E também a gente vai ter alguns deuses menores ou outros deuses do Olimpo que vão aparecendo, mas esses daqui são os principais que estão do lado dos gregos ou aqueus, tá? E do lado dos troianos, quem que está lá? Apolo, que a gente já viu aí, né? Ares, que é o deus da guerra, e Afrodite. Por quê, gente? Você já foi lá no nosso videozinho, né, que fala do julgamento de Paris, e sabe que Paris, que é troiano, disse que Afrodite é a deusa mais bela do Olimpo, e por isso foi feita essa confusão toda da guerra, né? Se você ainda não viu, pega o cardzinho, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, aqui a gente já tem, ó, um vaso grego mostrando aqui Crises ajoelhado, né, falando com Agamenon, e pedindo a sua filha de volta, e Agamenon falando de jeito nenhum que ela é minha. Então, a gente já tem aqui esse vaso aqui, gente, ele tem uns 2.000 aninhos, mais ou menos, é bastante coisa. Olha só aqui uma outra pintura. Aqui uma pintura de Joseph-Marie Vien falando, né, mostrando justamente Crises, que é o sacerdote de Apolo, indo falar com Agamenon, que é o cidadão com a coroa, tá fácil de ver, para pedir a sua filha Criseida de volta. E aí, tá vendo? O rei segura a mão de Criseida e fala para Crises, ó, sai daqui. E o pessoal atrás do Crises, que é esse de amarelo, tá vendo que eles estão segurando ali como baús, que é justamente o resgate, baús com ouro, joias, enfim, para pegar a filha de volta. E o Agamenon fala, não, ela vai ficar comigo. E tá todo mundo olhando, né? Tá vendo os guerreiros aí olhando, esse cidadão que parece que está com a mão assim, juro para você que parece ser Ulisses, certo? Então, aqui, Agamenon dizendo não para Crises, né? Então, ele fala, não entrego a Criseida. Aí a gente já viu, né, a confusão toda que dá, e no meio do caminho, Ulisses, né, fala, na hora que o Agamenon aceita, Ulisses pega e leva Criseida de volta para o pai. Então, essa pintura aqui, agora num estilo totalmente diferente, né, mais esse de paisagens, veja só como é imponente a chegada desse navio, esse céu branco, né, claro, fazendo contraste ali com o mar, lindíssima pintura, é justamente Ulisses
chegando, né, o navio de Ulisses, chegando para devolver Criseida para o seu pai, certo? Mais uma pintura aqui que a gente tem agora é a Briseida. Agamenon, esse cara que está aí meio de costas, os dois heróis foram buscar Briseida lá na tenda do Aquiles e estão levando Briseida agora para entregar para Agamenon. Gente, aí está aqui essa pintura belíssima, belíssima, né? Você vê como a gente tem o quadro cortadinho no meio, com Agamenon de um lado e os três personagens, Briseida e os dois heróis, né, do outro. Belíssima pintura. E aqui é Tétis falando com Zeus, né, ou Júpiter, no caso. E aqui tinha um detalhe que ele fala no livro, né, e que essa pintura mostra muito bem, porque o livro fala que Tétis segura os joelhos de Zeus e coloca a mão na barba dele, né? E aí, não sei se você é como eu ficava olhando dizendo, gente, que pintura mais esquisita é essa? Que a mulher está com a mão na boca do cidadão, coisa esquisita. Mas olha só que legal, dei uma pesquisadinha e o que isso quer dizer? A posição, né, desse dos joelhos é meio que para mostrar uma certa subserviência, né, que é aquele que está pedindo, é uma posição de súplica, de certa forma também segura o joelho meio para o cara não fugir, e coloca a mão na barba, na boca, para que ele não olhe para os lados e preste atenção no que a pessoa está falando. É como se fosse um pequeno costume, um pequeno rito, né, que era feito justamente com esses dois gestos, as mãos no joelho e a mão na barba ou na boca, que é como quem diz assim, você não pode olhar para o lado e você só pode falar depois, né, assim, você só pode sair daqui depois que me responder, ok? Então essa imagem fala justamente desse momento que está descrito no canto 1 da Odisseia. Agora, cuidado, hein, gente, porque muitas vezes essa imagem aparece, quando você só procura lá no Google, como sendo Hera, e não é, tá bom? É Tétis, a mãe de Aquiles, suplicando a Zeus para cuidar do filhinho dela que ficou chateado, certo? Gente, então aqui a gente fecha o nosso canto 1. Espero que vocês tenham gostado. Coloca o comentário aqui embaixo, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara. E como, gente, é muita coisa, eu queria mostrar muito mais coisa, e os vídeos no YouTube têm que ser curtinhos, né? Eu já estourei de longe o tamanho ideal de um vídeo aqui, então é por isso que eu vou abrir uma comunidade, certo? Onde você vai poder ser membro para ter acesso a mais conteúdos da Ilíada e da Odisseia, porque eu não vou me contentar em falar só 25 minutos, tem muito mais coisa para mostrar para vocês, então vou abrir, né, essa comunidade para que vocês possam ser membros e ter acesso a outros vídeos, a alguns materiais, PowerPoints, imagens, enfim, tudo para que nossa lida aqui, nosso estudo da Ilíada fique ainda mais interessante, ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.